Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula. Hoje falaremos sobre água, esse bem tão precioso para a sobrevivência humana e de toda a biodiversidade terrestre. A água no planeta Terra, ou deveria ser chamado de planeta água, devido à sua grande quantidade deste líquido. Ou seja, cerca de 71% da superfície terrestre é recoberta por água, que está distribuída de duas formas: a água salgada e a água doce. A água salgada recebe essa denominação devido à grande quantidade de sais minerais dissolvidos em suas moléculas. E a água doce também tem uma percentual, porém pequeno, de concentração de sal, ou seja, a concentração de sal na água doce é bem inferior à concentração de sal na água salgada. Por isso, torna a água doce própria para o consumo humano. Ou seja, dos 100% de água, do volume de água existente no planeta Terra, nós temos a distribuição de 97% de águas salgadas, encontradas nos mares e oceanos, e restante 3% de água doce. Porém, dessa água doce, 2% encontra no estado sólido, nas geleiras ou calotas polares, e 1% apenas de água doce no estado líquido. Vamos falar um pouco também sobre o ciclo da água. O ciclo da água é primordial para a circulação desse elemento vital para a sobrevivência dos seres vivos. Na natureza, há processos físicos motivados por um fator primordial, que é a energia solar, para que ocorra essa movimentação nos estados físicos da água. Para começar, falar um pouco sobre o ciclo da água na natureza, começaremos pela água no estado líquido, que pode ser encontrada nas superfícies dos rios, lagos, oceanos, mares, animais, vegetais e também nos lençóis freáticos. Essa água, quando recebe uma boa parte da radiação solar, ou seja, energia solar, ela automaticamente começará a evaporar, ou seja, um processo de evaporação, deixando essa água, e essa água irá para a atmosfera, subirá para a atmosfera, onde encontrará regiões frias e automaticamente condensará, transformando-se em nuvem. Posteriormente, graças a um fenômeno físico chamado de gravidade, essa água retornará à Terra em forma de precipitação, ou seja, chuva, retornando-se assim aos animais, lagos, oceanos, boa parte sendo filtrada e indo para o lençol freático, dando início ou dando continuidade ao ciclo da água. Essas mudanças de estados físicos que ocorrem, só lembrando, pessoal, que a água é encontrada na natureza em 3 estados principais: no estado sólido, líquido e gasoso. Para que isso aconteça, é necessário alguns processos. Um processo, para darmos continuidade, iniciando o processo de fusão, que nada mais é do que a passagem de qualquer substância do estado sólido para o estado líquido. Como eu posso ver isso, professor, na natureza? Você me pergunta. Eu direi: simples, o degelo nada mais é do que essa transformação. A água que antes estava congelada, com suas moléculas bem juntinhas, agora passará a derreter, transformando-se no estado líquido. Chamamos esse processo de fusão da água. Outro processo bem comum também é a solidificação, que é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Isso também acontece no nosso dia a dia, quando colocamos água para congelar no nosso congelador de nossas casas. Então, esses são 2 processos bem comuns de mudanças de estados físicos da água. Há outros processos também, como a vaporização, que nada mais é do que a passagem de qualquer substância do estado líquido para o estado gasoso.
Há também a ebulição, que nada mais é do que uma forma rápida de vaporização. Um exemplo, uma água fervendo em uma panela. Ou simplesmente quando você aquece um talher e coloca debaixo de uma torneira com água fria e corrente. Escutaremos uma zoada, um chiado. Esse chiado nada mais é do que um processo de ebulição, ou seja, uma forma rápida de passagem de uma substância que antes estava no estado líquido para o estado gasoso. Há outro processo também denominado de evaporação. Na evaporação já é um processo mais lento, ou seja, um exemplo claro do nosso dia a dia, quando colocamos uma roupa para secar no varal, automaticamente, lentamente essa roupa irá secando, graças a que, mais uma vez repetindo, a radiação do sol, porque é necessário uma fonte de calor para que esses processos ocorram. Já a passagem do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de evaporação. Ao contrário, ao inverso disso, nós chamamos de condensação. O processo de condensação pode ser citado como exemplo simples para ser dado, seria em relação a um carro, um automóvel com pessoas dentro. Imaginamos que em um dia de chuva, os vidros desse carro serão fechados e os passageiros conversarão dentro desse carro, liberando através da transpiração ou da respiração água no estado gasoso. Essa água em contato com a superfície do vidro, que é fria, entrará em condensação ou liquefação. Automaticamente os vidros ficarão embaçados. Esse é um exemplo simples que podemos dar para falar um pouco sobre esse assunto, que é a condensação da água. Outro processo comum que nós podemos ver é a sublimação. A sublimação ocorre com a passagem direta de qualquer substância do estado sólido para o estado gasoso. Quais os exemplos que eu posso dar de sublimação? Dois exemplos claros. Eu posso falar sobre sublimação falando um pouco sobre o gelo seco que acontece nos shows, ou até mesmo com os perfumes como balas de naftalina que são postas para perfumar as roupas nos armários. Esse processo é de sublimação, ou seja, uma passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Embaixo nós estamos vendo aí alguns copos presentes dentro dele: o gelo, que é a água no estado sólido, a água no estado líquido e o vapor de água nesse terceiro e último copo. Vapor de água no qual não estamos vendo, mas sabemos que está presente em toda a atmosfera. Isso ocorre essas transformações ocorrem, mais uma vez relembrando, graças às trocas de calores, ou seja, uma substância quente sempre passará calor para uma substância fria. Vamos rever as informações aqui citadas. Fusão, ou seja, a passagem de uma substância no estado sólido para o estado líquido. Vaporização, a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Condensação é o inverso. Condensação é a passagem de uma substância no estado gasoso para o estado líquido. Ou condensação ou liquefação, recebe essas duas denominações. E por fim, a solidificação, que nada mais é a passagem da água no estado líquido para o estado sólido. A água está circulando na nossa atmosfera. Porém, lembra lá, galera, que eu falei que nós tínhamos 1% de água doce? Pois bem, apesar de termos 1% de água doce e acharmos isso muito pouca para o consumo humano, seria o suficiente. Mas, infelizmente, através de ações humanas, certo? Liberando gases poluentes na atmosfera, a falta de saneamento básico, a poluição dos lençóis freáticos e o descaso com o nosso bem tão precioso,
apenas 0,007% da água doce presente no planeta hoje é potável e própria para o consumo humano. Então nós estamos destruindo o que nós mais precisamos para sobreviver. E esse saneamento básico, a falta de saneamento básico, nós podemos ver no nosso dia a dia. Além disso, também nas fossas, produção de fossas que contaminam o lençol freático e o derramamento de dejetos industriais polui o meio ambiente, provocando a mortandade, ameaça à vida aquática, à vida marinha e até mesmo às demais formas de vidas presentes na Terra. A poluição, ou seja, o lançamento de dejetos na água, no meio ambiente, libera metais pesados, certo? E a liberação de metais pesados pela indústria, como mercúrio, o petróleo e outros derivados, são os principais resíduos tóxicos responsáveis pela poluição dos lagos, rios e mares, ameaçando a vida aquática, a vida marinha. E o que podemos fazer para melhorar esses danos ambientais que causamos? Como eu falei anteriormente, a falta de saneamento básico provoca isso. Então, a principal forma de impedir a destruição desse bem tão precioso, de minimizar esse impacto, seria o saneamento básico, as melhorias das residências, o tratamento de esgoto pelas indústrias e pelas cidades, planos gestores nas cidades para minimizar este impacto. E também a economia de água é outro fator relevante para minimizar esse processo, uma vez que nós estamos vendo que nossa água, além de estar sendo poluída, está sendo nocivamente diminuídas as precipitações, provocado também pelo desmatamento que influencia nesse processo do ciclo da água. Além de destruir o plâncton, quando se fala da poluição pelo petróleo ou resíduos industriais, ameaça o que? A vida marinha, porque nós sabemos que o plâncton, o fitoplâncton, é o principal responsável pela cadeia, ou seja, pela sobrevivência, alimentação da biodiversidade marinha. Além disso, causa a mortandade de milhões de animais por ano. Também a poluição da água provoca as famosas e mais conhecidas chuvas ácidas, pela liberação de combustíveis fósseis derivados do carvão e do petróleo. Hoje nós liberamos toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, no qual esse dióxido de carbono vai se ligar à molécula da água e do ar, que vai reagir entre si, provocando as nossas famosas chuvas ácidas, corroendo metais, prédios e etc. Além disso, também a grande quantidade de elementos tóxicos, como o esgoto industrial ou esgoto de casa não tratado, aumenta a produção de algas marinhas na superfície da água, impedindo a entrada de luz, consequentemente provocando a eutrofização dos ambientes aquáticos, ou seja, diminuindo a concentração de gás oxigênio, provocando um dano irreversível. Bom, galerinha, foi isso a nossa aula. Obrigado por ter assistido nossa primeira aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Ok? Obrigado. Tchau.